Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Stoppa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações e queria pedir, por favor, que compartilhem. Então, aqui os canais, canal do Stoppa, que é onde eu pretendo concentrar as lives, e o canal Leonardo Stoppa, que é onde eu pretendo concentrar os vídeos curtos. Normalmente eu estou fazendo tudo em todos os canais por causa daquela questão da mudança e da reforma. Eu estou um pouco sem tempo, mas eu vou conseguir organizar as coisas ainda. E olha, hoje, nem sei se eu falo que é boa notícia ou má notícia, para aqueles que acreditam que o Bolsonaro é um grande problema para a sociedade brasileira, é uma boa notícia. Ele já está começando a pedir para sair. Tudo indica, lógico. Para aqueles que gostam do Bolsonaro, eu vou inverter, vou falar com vocês, olha, é má notícia, o Bozo deu errado, percebeu que deu errado e já está pedindo para sair. Então, deixa eu pedir vocês para compartilharem, para a gente aumentar o alcance, agradecer também as pessoas que estão compartilhando pelo Facebook. Estou vendo aqui que aos poucos o alcance na página Leonardo Stoppa, na página Dilma Resistente e na página Canal do Stoppa estão crescendo levemente. Então, muito obrigado a todos vocês pelas participações, pelos comentários. Deixa eu trazer aqui os comentários da noite, né? Os primeiros comentários da noite. Tem José Mundo Natural 1000, Alan Castro, manda um boa noite. Rosinha MM13, boa noite, Léo, Belém do Pará, boa noite, Rosinha. Fernando Mota Rodrigues, manda um boa noite, Léo Stoppa, e manda um olá pra galera. Muito obrigado, Fernando Mota. Boa noite, Léo. Chapecó SC sempre aqui, então um grande abraço pro pessoal de Chapecó. Boa noite, Léo, de Cleusa Bastos. Raimundo Mariano, manda um boa noite. Aline Rangel. E o TV Diário, Thaís Cunha, manda boa noite. TV Diário fala, somos todos Stoppa. Obrigado, TV Diário. Mônica Braga, boa noite, Stoppa a todos. Muito obrigado, Mônica. Luciano Gomes, manda um boa noite. André Queiroz, boa noite, pessoal. E o TV Diário de Alagoas, Stoppa livre. Eu estava pensando como que poderia se encaixar a questão do Stoppa livre, e se for levar em conta o fato de que o YouTube não deixa o meu canal realmente ser livre, né? Tomara que essa campanha chegue até o YouTube, né, para liberarem aí os recursos do meu canal. Deixa eu agradecer aqui então a galera. Parece que eu estava falando de um canal e mostrando o outro, não duvidem. Vou até ligar meu monitor aqui para que isso não aconteça novamente. Agora sim, calma. Agora sim o monitor tá ligado. Olha, Cláudio Antônio fala, tsunami vai voltar, Minions, vocês vão ser dizimados. Olha, a coisa tá tão ruim pro lado do Bolsonaro que os Minions já estão abandonando. Então nem a questão da tsunami voltar e os Minions serem dizimados, não. Os Minions já estão deixando o mito. o mito já está sendo abandonado. Magda Cardoso, não esqueçamos que Rodrigo Maia está costurando a aprovação da nova Previdência junto com deputados do Centrão. 40 milhões é muita grana. Essa coisa do Bolsonaro é mais uma falácia, mais uma pegadinha, papagaiada. Hoje eu estou muito cansado aqui, eu estou lendo tudo errado. Pode ser que sim, Magda, mas eu acho que não seria, assim, saudável destruir a reputação do Bolsonaro, da família Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, simplesmente à toa. Eu acho que agora a ideia é ferir a besta de morte. E diz que a besta ferida de morte volta. Então eu já estou começando a perceber, olha, a besta está ferida de morte. Agora se ela vai voltar, eu não sei. Mônica Braga, os milicianos ameaçam invadir o Congresso. Mônica, o detalhe do poder paralelo é que por mais que exista o poder paralelo, esse poder paralelo não é páreo para o poder oficial. Prova disso é que o miliciano Moro, acusado de ter matado a Marielle, foi preso, mesmo tendo fuzis em casa, mesmo participando da milícia. Então, essa questão... Eu tô vendo o Carla Caxias. Depois eu vou mostrar para vocês porque eu tô rindo. Mas, enfim, essa questão é de... Bom, eu vou trazer o negócio da Carla aqui que até me desconcentrou. Ela fala, Stoppa, cuidado com essa reforma, o Lula foi preso, olha o Moro. Realmente, né? Eu tô mexendo com a reforma aqui,
Aí pode ser que eles digam que a reforma é doação. Será que eu tô fazendo a reforma eu mesmo, né? Parafusando, matando, acordando 5 da manhã. Será que essa reforma, eles vão falar, o Moro vai falar que é doação da OAS, que é a propina? Não duvido, não. Esse é o modus operandi do Moro. Então, obrigado, Carla Caxias, pela brincadeira. Tá sabendo da convocação dos bolsominions para dia 26, Amélia Teixeira? Olha, Amélia, eu não sei, não tô sabendo, mas uma coisa é fato. O Collor tentou a mesma coisa, ele tinha derretido na opinião pública, ele tentou chamar as pessoas para darem apoio para ele nas ruas e o que aconteceu foi o contrário. As pessoas foram às ruas pedir fora Collor. Então, pode ser que se eles tentarem aí articular com bolsominions para irem para as ruas, hoje pode ser que esses bolsominions não queiram enfrentar a vergonha, não. Bozo cumpre primeira promessa de campanha. Prefiro ter um filho ladrão do que gay. Agora tem os dois. Zé. Olha só, Bozo pagando altos pecados, né? Aqui em Minas tem um ditado, inclusive meu pai usava muito esse ditado, quando ele ia fazer crítica para os outros, ele falava língua fala, língua paga. Pode ser que o Bolsonaro agora esteja realmente pagando, né? José Mundo Natural fala que dia 26 tem o protesto contra o Bolsonaro. Sim, parece que a União dos Estudantes já está começando a articular um novo protesto. Agora, qual que seria a ideia de levar um protesto no mesmo dia para as ruas? Derramamento de sangue? Eu acho que eles não teriam força para isso, tá, pessoal? Eu acho que eles não teriam força para... Eles não teriam força aí para levar pessoas para as ruas, para se sacrificarem depois de tudo isso. Né? E o Bruno Novaes pede para comentar a questão do Guedes querendo vender o Banco do Brasil. Sim, agora é uma tentativa de vender tudo o mais rápido possível, mas eu não duvido, né, de que o Mourão entrando no lugar do Bolsonaro, ele continue essas políticas de privatizações. Porque apesar de que eu vou ter que pedir a Jennifer no meu café, só que hoje eu não tô nem com o telefone aqui para mandar mensagem para ela. E o Vilma Gonçalves fala, Léo, vai dormir, você está muito cansado e durma até às 11 da manhã. Quem dera, Vilma, amanhã tem prova, tem que sair de Ponte Nova, ir para Belo Horizonte para fazer prova. Evair Nunes, os youtubers de direita estão convocando... Ainda... Meu Deus, esse pessoal não consegue esconder a vergonha de jeito nenhum. Esse pessoal luta para passar vergonha. Então, depois de tudo isso, ainda tem youtuber de direita? Ah, não. Depois, gente, manda um link aí de um youtuber de direita que está convocando. Eu quero saber quem que ainda, depois de tudo isso, depois dessa questão aí do Flávio Bolsonaro desesperado, querendo evitar a quebra do sigilo bancário, significa que ainda tem gente apoiando, youtuber de direita apoiando o Bolsonaro? Bom, se o Lopes fala a língua, é o chicote do próprio rabo. Novas eleições, povo na rua. A língua é o chicote do próprio rabo. É uma das frases, né? Aqui escutei muito a língua é o chicote do corpo, mas a língua é o chicote do próprio rabo. É interessante, porque vai de encontro ao raciocínio da ideia que o mesmo Bolsonaro, o mesmo mito que falava bandido bom e bandido morto, né, que não preferia ter um filho ladrão que um filho gay, e que se tivesse um filho gay que não sei o que, etc e tal, agora ele está realmente pagando língua em absolutamente tudo. Não adiantou tentar pressionar o Carluxo, não. Ele vai acabar assumindo no momento que o Bolsonaro cair. Dólar 4,10. Bolsa 89 mil pontos. Acabou, gente. Acabou. O governo Bolsonaro deu ruim. E agora é a hora do governo Bolsonaro ser trocado por outro governo, que não é o governo Bolsonaro, mas é muito semelhante. E aí vai até de encontro ao que o George McDonald fala,
se não seria pior a queda do Bolsonaro. Eu acho que não. Léo, se o Bolsonaro cair, não seria ainda pior o vice, já que é um militar com saudade dos tempos de ditadura? Não. Definitivamente não, George MacDonald. Veja bem, tem coisas que são admissíveis através da democracia, como, por exemplo, alternância de poder, alternância de modelo político. Tudo isso é admissível através da democracia. O que não é admissível é aquilo que ultrapassa os limites da própria Constituição. Então, tem coisas que são admissíveis. Por exemplo, deixa eu pausar essa... Eu vou conseguir pausar, pausei. Estou abrindo aqui para continuar monitorando, parou de monitorar o canal Leonardo Stoppa, agora está monitorando. Muito obrigado às pessoas que estão no canal Leonardo Stoppa. Queria agradecer vocês pelos compartilhamentos. Muito obrigado às pessoas que estão assistindo aqui pelo canal do Stoppa. Então, muito obrigado também quem está pelo Facebook. Eu vou falar com vocês por que eu acho que a queda do Bolsonaro e a entrada do Mourão não vai ser pior. Definitivamente. Primeiro, claro que seria perfeito a anulação das eleições. A anulação das eleições, pessoal, está nas mãos de juízes, ministros do Supremo, né, dos magistrados do Supremo. O que a gente pode dizer na prática? Que eles jamais anulariam as eleições e que nós jamais conseguiríamos um número de pessoas que realmente fizesse um protesto expressivo pela anulação das eleições. Por que eu consigo ver dessa forma? Olha, nós não tivemos protestos suficientes para pedir novas eleições depois do golpe de Estado que o Temer deu na Dilma. Já pensou? Será que a gente teria povo suficiente para pedir novas eleições agora que o Mourão é realmente o sucessor do Bolsonaro, sem um golpe contra o Bolsonaro? Vamos pensar assim, dificilmente a gente conseguiria novas eleições. Qual que é a realidade pós-Bolsonaro? A realidade pós-Bolsonaro é de uma pessoa que é assumidamente liberal. Mas olha, o Mourão é contra sensacionalismos do tipo Venezuela, ele é contra a ideia, ele tem o posicionamento dele, a versão dele, mas ele é contra o Brasil ficar dando pitaco na Venezuela. Isso é uma coisa muito clara. Outro ponto que a gente precisa levar em conta a respeito do Mourão é que ele não é a favor dessa submissão do Brasil a Estados Unidos e Israel, e ele principalmente é bem claro na questão de atitudes que possam comprometer o relacionamento do Brasil com países árabes. Isso é muito interessante, gente. Trata-se de uma pessoa que, apesar de liberal, ele é sensato. Por que eu falo apesar de liberal? Existe uma coisa dentro dos regimes democráticos que chama alternância de poder. A alternância de poder, tudo bem que ela só poderia acontecer em um processo eleitoral justo. A alternância de poder, ela permite modelos econômicos diferentes. O que não é possível através da alternância de poder? Um regime que discrimina os negros, porque a Constituição ela veda expressamente qualquer tipo de tendência no nosso sistema político, né? Então não pode ter uma tendência religiosa, não pode ter uma tendência racial. Então isso seria proibido. Agora, adotar políticas mais liberais, isso é alternância de poder, isso é permitido. Agora, veja bem, pensem o seguinte, vamos imaginar o seguinte, Bolsonaro cai, o Mourão entra. O Mourão, ele obviamente vai tentar dar sequência na reforma da Previdência, ele obviamente vai tentar relaxar as leis trabalhistas. Mas uma coisa é a realidade, se o Mourão não se aproximar dos trabalhadores, a classe que foi desprezada e humilhada pelo Bolsonaro, ele não governa, ele cai igual o Bolsonaro. Então a tendência natural das elites e do Mourão é tentarem um acordo de classes, é tentarem uma forma de, olha, tudo bem, nós vamos ganhar mais, as elites vão ficar mais ricas e os mais pobres, mas vai ter uma dignidade, que é uma coisa que a gente não está tendo, obviamente, no governo Bolsonaro. Então, o que eu penso é que o Mourão, ele precisa ser testado nesse momento, e a partir do Bolsonaro saindo e o Mourão entrando, a gente tem muitas expectativas. Por exemplo, o Mourão se aproximou para dialogar com trabalhadores
de centrais sindicais. Isso é muito importante, gente. Muito importante. Porque ele quer ouvir o que as centrais sindicais têm a dizer. Eu acabei de ver uma coisa aqui que eu não sei se é porque eu já estou delirando. Acabei de ver uma coisa aqui que eu não sei se é porque eu já estou delirando e estou sonhando acordado, mas deixa eu agradecer, Leonor Monteiro. Léo, a gente te ama, vai dormir, beijos nas meninas. Muito obrigado, Leonor Monteiro. Mas deixa eu mostrar para vocês uma coisa que eu acabei de ver aqui, porque eu queria saber se vocês estão vendo ou se eu estou delirando ou se isso realmente está aqui no chat. Júnior Dias fala que quem é contra Israel é contra Deus. Como é que é? Como é que é isso aí, Júlio? Quem é contra Israel é contra Deus. Não rola falar mais uma também dessa, tipo, quem é contra Silas Malafaia é contra Deus? Não rola falar que, quem é contra o Marco Feliciano é contra Deus. Quem é contra o Magno Malta é contra Deus. É tipo, cara, para, tem piedade da gente. Nós estamos aqui num debate político, num momento extremamente complexo. E aí você vem falar que quem é contra Israel é contra Deus. Aí vem Enfermagem Unip e fala, os evangélicos... eu vou colocar para vocês e vou lembrar qual que foi a mensagem que Enfermagem Unip trouxe aqui no último chat. Foi que, graças ao Bolsonaro, ele pôde voltar à faculdade. Olha, aí o Enfermagem Unip chega e fala... Os evangélicos não vai deixar a organização criminosa do PT voltar. Olha, Enfermagem Unip, uma das coisas que eu mais ignoro, quando eu faço críticas, são erros de ortografia, erros de concordância verbal, eu sempre ignoro isso, porque eu acho que isso é insignificante na comunicação. Inclusive, eu sou totalmente a favor do raciocínio do preconceito linguístico, que é aquela coisa de falar que, olha, se você tem um preconceito contra um jeito de falar, é porque você admite que o jeito das elites falarem é o melhor. Mas uma coisa eu vou te falar, cara, olha, você tá vindo aqui bancar o sabichão, coloca o nome de uma universidade no seu profile. Você coloca o nome de uma universidade, tirando onda que voltou para a universidade porque o Bolsonaro te deu condições de voltar para a universidade. E aí você escreve os evangélicos não vai. Cara, você é exatamente a representação do eleitor do Bolsonaro. Você tem tudo a ver com o eleitor do Bolsonaro, né? Você sabe o que falta você escrever aí, Enfermagem Unip? Campanha contra as vacinas. Vacinas não funcionam. Só falta você escrever Enfermagem Unip, engajado na campanha contra as vacinas. Né? Ou então, Enfermagem Unip, contra a teoria que o sangue existe. Só falta isso. E Olavo tem razão. Né? Hashtag Olavo tem razão. Enfermagem Unip, pela decretação de que a existência do vírus é uma teoria conspiratória da NASA. Hashtag Olavo tem razão. É só isso que está faltando, é uma contradição total. Mas eu não esperava muito mais de você, né, Enfermagem Unip? Você está aqui oprimindo o meu trabalho, você está aqui fazendo campanha para o Bolsonaro, que está derretendo na vergonha, e falando mal do PT. Aí você acha que você é o máximo porque você conseguiu ter grana para pagar o NIP. Eu falo conseguiu ter grana para pagar o NIP porque quando eu morei em São Paulo eu não tive grana para pagar o NIP. Eu queria ter feito um curso, né? Obviamente eu não pude frequentar a Unip como você está frequentando. E mesmo que naquela época eu soubesse que a conjugação correta não é os evangélicos não vai, mesmo sabendo a forma correta de fazer a conjugação verbal, eu não pude estudar na Unip, porque eu não tinha dinheiro. Aí você pode escrever os evangélicos não vai e mesmo assim você estuda na Unip, porque você tem dinheiro. Aí a gente vê que essa história da meritocracia é a maior palhaçada do mundo, porque tem o cara aqui que escreve os evangélicos não vai ter um diploma de enfermeiro da Unip, né, e eu
quando eu morei em São Paulo, o máximo que eu consegui fazer, chegar da Unip, é passar na porta e olhar, nossa, é muito caro, não aguento pagar. Então, é isso aí, o Brasil que a gente tem. E é esse povo aí, pessoal, é isso aí, ó. É esse os evangélicos não vai aí que pôs o Bolsonaro no poder. E pior, se a gente tirar o Bolsonaro do poder, a gente tá ajudando bobo igual esse aí. Será que vale a pena? É brincadeira, né, gente? É claro que dentro das pessoas que serão prejudicadas pelo governo Bolsonaro, existem muitas pessoas que são boas. Falsos evangélicos vão se converter. Só Jesus salva. Vera Lúcia, esses bolsominions são uma piada. Ah, meu Deus. Eu quis colocar aí porque eu pensei, talvez eu tô delirando dessas coisas que eu tô lendo, porque eu tô realmente com muito sono. Max Joel, Zé Dirceu, Luladrão tomando no botão. Será que... Olha, Max, olha só, Max. Vamos pensar o seguinte, menino. Nós somos um país que agora vai ser embargado pela comunidade europeia porque desrespeitamos eventos relacionados ao clima. Então, o mundo inteiro vai ver o nosso país como um país que desrespeita acordos climáticos. Então, param de consumir nossos produtos. O Brasil era o maior exportador de carne halal do mundo, o que significa que grande parte do lucro dos frigoríficos brasileiros iam para países árabes, né? Vinham de países árabes, e o Bolsonaro desrespeitou os países árabes. Nós, só no início desse ano, tivemos um aumento no desemprego de 1.300.000 desempregados. Nós estamos indo em direção a uma reforma da Previdência que vai praticamente assim, detonar a economia, porque os aposentados que se aposentaram na idade convencional de hoje, eles consomem, eles recebem aposentadoria, consomem, incentivam o crescimento econômico, e agora essas pessoas vão ficar disputando vaga de empregos no Brasil, que a cada micro período, a cada 100 dias de governo Bolsonaro, desemprega 1.300.000 pessoas. Aí nós já estamos indo para um dólar de 4,20, o Bolsa caindo, expectativa de crescimento de PIB cada semana menor, e aí você fala comigo que é Zé Dirceu e o ladrão que estão tomando no botão. Será? Você tem realmente certeza que quem está se ferrando com tudo isso é só o Zé Dirceu e o Luladrão? Porque, olha, você pode até achar que você está solto, mas você não pode comprar gasolina para sair de carro. Você está desempregado, você não pode ir num restaurante. Nisso você não pode estudar, não pode ir para a universidade também, porque afinal de contas as universidades brasileiras não valem nada. Você não tem dinheiro para pagar particular e você obviamente não passa na federal. E aí, depois de todo esse raciocínio de uma vida vivida na frente da televisão, sem poder fazer absolutamente nada, porque a conjuntura política não te deixa e a sua capacidade de se adaptar é tão pequena que você só se ferra, eu te pergunto, Max Joel, será que é o Zé Dirceu e o Luladrão que estão tomando no botão? Porque você talvez está mais preso que o Lula, porque você tem uma prisão intelectual, você tem uma prisão de capacidade financeira, você tem uma prisão social. Talvez está na hora de você rever isso aí, tá? Luiz Bergotza, fala um pouco de futebol, Estopa. Então vamos lá falar de futebol. Futebol, pessoal, eu entendo muito de futebol, sabe? Já vi algumas vezes já os outros falando de futebol. Mas futebol é aquele esporte que ficam 22 pessoas correndo atrás de uma bola. E o mais engraçado é que essas 22 pessoas, todas têm dinheiro para comprar uma bola, para cada um ter sua bola, mas ficam todos correndo atrás de uma bola. Aí o cara chuta e faz gol. E o cara da televisão grita, Ronaldinho! Nem sei se tem isso mais não, mas pô, a única coisa que eu sei de futebol é isso. E tem mais. Eu tenho uma camisa do Livorno. Então, eu não só sei... eu descobri que um gol, né, que tem um monte de coisa no futebol, tem gol, escanteio, e tudo mais. E o gol vale mais que escanteio. Aí vocês viram que eu entendo tudo de futebol.
Deixa eu agradecer aqui nos comentários. Lívia Fernandes, enfermagem Unip. Para de envergonhar a classe. Mostra sua cara. Se tivesse ido no ato pelas 30 horas da enfermagem, hoje em BH não estaria aqui passando vergonha. Vai fazer algo útil, seu inútil. Lívia, enfermagem Unip não é enfermeiro. Enfermagem Unip é estudante do primeiro período de enfermagem e se continuar da forma que está, ele não vai fazer o segundo, porque o Brasil só está piorando. Então, ele ainda não representa a classe. É só um sonhador, esse enfermagem Unip. Ele está aqui para fazer a gente rir. Enfermagem Unip fala, Lívia, o PT esteve 14 anos no poder e você não ganha 3 salários mínimos. Eu gosto de gente idiota, sabe? Porque, olha só que legal, como que o enfermagem Unip é um cara extremamente imbecil politicamente falando. Olha o que o cara fala, Lívia, o PT esteve 14 anos no poder e você não ganha 3 salários mínimos. Não, enfermagem Unip, não é assim que você tem que contar, sabe? É por isso que vocês são massa de manobra. Então, enfermagem Unip, para começar a conversa, eu gostaria que você olhasse para os meus olhos, concentrasse, respira fundo, respira lá no diafragma, não mexe o ombro, respira lá no diafragma e repete comigo. Eu sou massa de manobra. Repete comigo, vai lá, você consegue. Eu sou massa de manobra. Agora eu vou te explicar a enfermagem Unip. Você não pode, como presidente da República, estando à frente de um governo federal, você não pode obrigar as empresas que deixem de pagar um salário mínimo para pagar 3 salários mínimos. Porque você estaria, obviamente, atuando como um superestado e a partir da sua atuação como superestado, você estaria interferindo na economia de uma forma muito pesada. Essa interferência poderia atrapalhar o andamento da economia. Agora, olha a enfermagem Unip, como que você é massa de manobra, como que a sua estupidez não te deixa perceber o que foi feito. Só para você ver. Agora você vai repetir comigo, olha. Eu, além de ser massa de manobra, eu sou estúpido e incapaz de perceber as coisas. E aí eu vou te explicar. O seu comentário é o comentário mais idiota que uma pessoa pode fazer. O PT esteve no poder por 12 anos. Logo após esses 12 anos, a gente teve o início do golpe. Mas veja bem, o PT pegou o Brasil, o salário mínimo era $75. O poder de compra era avaliado em $75. O PT conseguiu quadruplicar o valor do salário mínimo. Vocês viram qual foi a medida do Bolsonaro em relação ao salário mínimo? Só para você ver como é que você é otário. Só para você ver como é que você é idiota. O Bolsonaro já declarou que o salário mínimo nunca mais vai aumentar acima da inflação. Só para você ver como que você é otário, idiota e massa de manobra. Você trouxe um comentário falando que o PT esteve no poder 14 anos e você não ganha 3 salários mínimos. O PT, durante os 12 anos que esteve no poder, ele quadruplicou o valor real do salário mínimo, porque ele dava aumento real no salário mínimo. Você, como massa de manobra, um camarada realmente estúpido, você acaba de fazer um comentário exatamente em cima de onde o PT trabalhou. Valorização real do salário mínimo. Vamos pensar o seguinte, enfermagem Unip, olha, só para você ver como você é idiota. Qual que seria melhor? O que seria melhor? Você ganha um salário como enfermeiro Unip. Seria melhor você ganhar 3 salários de R$500 ou ganhar um aumento no salário, tirando de 500 e levando até 2.000? Pensa comigo, como você escreve nós vai, eu imagino que talvez você tenha uma dificuldade também na matemática, mas qual que é melhor? O dono do hospital virar e falar assim, não, agora eu vou te pagar 3 salários mínimos, então você vai ganhar 3 salários de R$500. Ou, de repente, o salário que antes era R$500 ir para 2.000. Foi isso que aconteceu, só para você ver
como que a massa de manobra é conduzida no sentido de conversar fiado e andar contra os próprios interesses. Olha só como você é idiota dos antipetistas. Você é massa de manobra da campanha do Bolsonaro, sem saber que quem congelou o salário mínimo foi Bolsonaro. E olha, a Lívia, durante o período que ela esteve, que o PT esteve no poder, o salário dela quadriplicou. Não foi 3 vezes, foram 4. Então deixa de ser bobo. E olha, cara, para com isso, porque se você continua fazendo isso, a tendência natural é que ninguém mais se matricule na Unip, mesmo se abaixasse o preço da matrícula e da mensalidade. Deixa eu agradecer a todos vocês. Eu vou entrar logo no assunto aqui do Bolsonaro em ruínas, porque realmente hoje eu tô com muito sono. Se de uma hora para outra simplesmente parar aqui, eu já falei sobre o caso Bolsonaro pede para sair. Lívia Fernandes, caraca, esse inútil deve estar desempregado e abandonado a faculdade porque o FIES acabou. Babaca, está tão necessitado que recebe migalha para importunar os outros aqui. Muito obrigado, Lívia Fernandes. Não, para você ver, Lívia, como que o camarada consegue ser idiota. O cara conseguiu falar, o cara conseguiu ir exatamente no cerne da questão. Ele conseguiu ir exatamente onde o PT mais trabalhou, que foi na valorização do salário. Mas ele é mais ou menos assim, não, eu não gostaria que aumentasse o meu salário mínimo de 500 para 2.000. Eu prefiro que me dê 3 salários de 500, só para falar que eu ganho 3 salários mínimos. Então, e o Antônio Ximenes Barros fala que, Léo, o salário mínimo de 2003 era R$240. Tipo assim, é vergonhosa essa situação. E se não fosse o golpe, o salário hoje teria um valor de compra muito grande, mas se você pega em 2014, do 2013 foi quando o golpe começou, mas se você pega em 2014, então vamos lá, vamos partir aqui para esquema criminoso Flávio Bolsonaro, explica por que Deltan Dallagnol prevaricou. Vou ler aqui para vocês a notícia. Examinado o caso em retrospectiva, fica muito claro entender por que o partido da Lava Jato, de Deltan Dallagnol, tudo fez para esconder e abafar esse escândalo com potencial devastador, que implica mortalmente a família Bolsonaro. Ao mesmo tempo, ajuda a entender a obsessão do ministro Sérgio Moro em manter sob suas asas e controle o COAF, diz o colunista Jefferson Miola. Hoje nós temos uma situação aí. Hoje a gente consegue perceber que o governo Bolsonaro ele está realmente derretendo e o Bolsonaro, obviamente, já está resistindo a uma pressão muito grande para ele renunciar. A intenção óbvia hoje é que o Bolsonaro desista da presidência. Gente, o processo de impeachment é um processo muito complexo, né? E um processo de impeachment contra o Bolsonaro vai ficar muito caro. Então hoje eles querem pressionar o Bolsonaro a picar a mula, a renunciar. Só que o Bolsonaro está resistindo. Enquanto ele estiver resistindo, novas coisas vão aparecer. Isso é uma mensagem interessante, porque olha, se precisa fazer chantagem para que os podres apareçam, né? Se as instituições brasileiras só acham coisas erradas quando é conveniente, significa que tem muita coisa errada aí para ser encontrada, né? É mais ou menos assim, já sabiam do COAF, já sabiam de tudo, só apareceu agora, porque agora o Flávio Bolsonaro virou filho de presidente. Canal Verdade, Bolsonaro já era. Acho que os dias estão contados. Seu filho, Flávio, tá cada dia mais ferrado. Abração, queria agradecer muito Canal Verdade, lembrando o pessoal de se inscrever, por favor, no Canal Verdade, para a gente crescer bastante esse canal. E assim, hoje mais cedo a gente estava falando dessa questão de igrejas. O Canal Verdade, ele trabalha exatamente desmascarando isso aí. Mas então, vamos na sequência aí, com sono ou sem sono, vamos levando a live. O Canal Verdade sabe do meu drama, porque o Paulo é meu amigo pessoal. Hoje, Paulo, na correria, eu acordei às 5 da manhã para fazer os trabalhos de madeira, colocando rodapé, alisar, preparando para vernizar.
E até 5 minutos antes dessa live eu tava lá trabalhando com rodapés. Mas tá ficando legal, tá ficando muito bonito, pessoal. Depois que ficar pronto aqui, o trabalho que eu tô fazendo aqui, eu vou postar para vocês verem algumas fotos. É meu trabalho de marceneiro, de eletricista, de encanador, a reforminha tá ficando legal. Mas é cansativo, né? Acorda praticamente antes do dia amanhecer e vou dormir 2 horas depois da live. Rosana Gato, enfermagem é burra. Os médicos convencem eles. Se ferrou com o Alckmin e votaram no Dória e Bolsonaro. Trabalho em hospital público de São Paulo. Estranho, né? Porque a classe médica ela consegue realmente conduzir os enfermeiros e não tem nada a ver, né? Os interesses dos médicos é completamente diferente dos interesses, assim como a classe social dos enfermeiros. Então, mais um abração para o Canal Verdade, convidando a galera aí para se inscrever no Canal Verdade, por favor. Rosana Gato, muito obrigado. E pulando para o lado de cá, Lívia Fernandes, muito obrigado, Lívia. Léo, estou fazendo direito na FUMEC. Lá está as moscas. Muita gente abandonou a faculdade após a saída do PT. E olha que lá era cheio de alunos coxinhas, pobres de direita, sem dinheiro. Como assim, gente? Como assim a gente tem... Olha, Lívia, você não passou por coisa muito, assim, bizarra como eu passei. Vou te contar uma coisa aqui. Me colocaram em 2 grupos da internet, que eram os inflacionistas e os deflacionistas. O legal é que nesses grupos todos eles são investidores, crianças, né? Molecada, tudo investidor. Aí lá eu lembro que teve uma vez que foi muito engraçado, que uma das pessoas que eram mais liberal, mais... Assim, você olhava pro cara e falava assim, nossa, esse cara dessa idade, já, o pai dele deve ter dado para ele aí alguns milhões, e ele já é banqueiro, investidor de bolsa. Aí ele foi e ofereceu na internet, divulgou a venda do Celta. A divulgação da venda do Celta, para mim, ela é a divulgação da venda de um carro, mas para um banqueiro, né, para um investidor de bolsa, o Celta não é um carro. Então a galera desceu zoando o cara, porque como assim esse super liberal, deflacionista ou inflacionista, ele tá tentando vender o Celta dele, mas é isso. Ele estava tentando vender para poder parcelar e virar mais rico, comprar um carro maior. Mas é isso aí, a nossa elite é isso, Lívia, infelizmente. São capitalistas sem capital. E olha, até a percepção do capitalismo, do pobre de direita, ela é completamente distorcida, né? Porque o pobre de direita, ele acha que ele é capitalista. Eu sou capitalista, eu detesto socialismo. Eu sou capitalista. Só que o pobre de direita não é capitalista. No sistema capitalista existe o capitalista. O capitalista é quem? O capitalista é o dono dos fatores de produção. Por exemplo, sabe aquela fábrica que tem na sua cidade? Pois é, o dono dela é capitalista. Você que trabalha para ela é proletariado. Isso eu tô falando porque... E o Caio Medeiros tá falando, Jennifer, cadê o café? Né? Eu tô caindo aqui, só que hoje eu cometi um erro. Eu não tô com o telefone aqui para pedir a Jennifer, traga o café. Mas enfim... Aí o pobre de direita, ele não percebe que ele não é capitalista, ele é proletariado. Esse cara que é o proletariado, desculpa pessoal, mas o sono tá muito bravo. Esse cara que é o proletariado, ele acha que ele é capitalista, né? Ele já se sente já um mega empresário, mas a gente não pode fazer nada, né, pessoal? A gente tem que olhar e a partir daí deixar para ver. Então vamos falar do texto do Bolsonaro, que é um assunto muito importante, antes que o sono me derrube. Bolsonaro divulga texto grave em que insinua renúncia ou golpe. Jair Bolsonaro distribuiu na manhã dessa sexta-feira em grupos de WhatsApp um texto que em tudo lembra a retórica de Jânio Quadros e insinua as hipóteses de um golpe de Estado para implantar um Estado policial ou a renúncia. O texto, que ele diz ser de um autor desconhecido, usa a expressão corporações, sem nomeá-las, quase um sinônimo das forças ocultas
a que se referia Jânio Quadros. Ao introduzir o texto para os grupos, ele disse que o sistema vai me matar. Políticos consideram a iniciativa de Bolsonaro grave e preocupante. Né? O problema do Bolsonaro é exatamente o fato de que o Bolsonaro chegou ao poder propondo ser um cara extremamente honesto, esqueceu o que ele tinha feito no verão passado. E agora, ele que achou que jamais seria descoberto, já está sendo descoberto. Pessoal, essa coça que o Flávio começou a levar, ela é, sem dúvidas, para pressionar o Bolsonaro a renunciar. Não há dúvidas que a intenção deles é atingir o Bolsonaro. E atinge, pessoal. Atinge. Porque é pai. O pai não vai querer o filho preso. Ele não vai continuar na presidência da República simplesmente por continuar. Ele não vai querer ter uma atitude assim, tão estúpida. Então, o que eu consigo perceber nesse momento é que a besta está sim ferida de morte. Eu não sei se ela vai voltar, né? Mas, enfim. Deixa eu trazer aqui alguns comentários. Magda Cardoso, Leo, a reputação da família já está no brejo, faz tempo. As elites só estão apertando mais, não vão acender agora. Lembra da musiquinha? Pra rolar a cabeça vai ter hora. Elite só marinando o coiso. Pode ser que eles estejam chicoteando, mas eu acho que agora é o ferimento pesadíssimo, né? É mais ou menos assim. A besta tá ferida de morte, a gente não sabe se ela vai conseguir voltar. E eu falo ferida de morte porque isso é muito pesado, gente. A situação dos Bolsonaro não tá uma situação tão fácil assim. Né? A situação do Bolsonaro tá uma situação bem bizarra. Deixa eu achar o material aqui. Tá uma situação bem bizarra e nessa situação de hoje, a única coisa que a gente pode fazer nessa situação bizarra é esperar que ele caia. Eu acho que não tem muita possibilidade do Bolsonaro sobreviver a essas pancadas, não. Eu acho que agora ele cai. Só que aí tem vários pontos, né? Ele pode negociar, a gente pode ter essa negociata no sentido de o Bolsonaro trocar a renúncia pela possibilidade de não ser preso. Tem essa possibilidade? Tem. Porque agora eles podem estar já realmente... A situação do Flávio pode estar irreversível. Né? A situação do Flávio pode estar, assim, praticamente para ser cassado no Conselho de Ética do Senado. Após a cassação no Conselho de Ética do Senado, cadeia igual o Eduardo Cunha. Deixa eu agradecer Fabrício Domingues Ferreira. Os servidores públicos do estado de São Paulo têm tara pelo PSDB. Não é à toa que temos o pior salário do Brasil. É estranho o servidor público gostar do PSDB. É muito estranho. Muito estranho mesmo, mas fazer o quê, né? Isso faz parte. A gente acaba sendo obrigado a conviver com isso. Deixa eu ver se eu preparo o material aqui. E deixa eu agradecer. Queria pedir a vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. E vou agradecer aqui também Lívia Fernandes. Léo, toma cafeína em cápsula para melhorar esse sono aí. Ajuda muito. Precisamos de você inteiro por aqui. Desculpa a brincadeira. Obrigado. O problema de tomar o café hoje que eu esqueci de pedir a Jennifer. Mas eu tomo cafeína em cápsula às vezes para poder aguentar o tranco. Lívia Fernandes, muito obrigado. A Lívia está aqui no canal Leonardo Estopa. Deixa eu colocar esses comentários aqui um pouco maiores. E liberar. Aí, essa criança aqui, Ultimate Warrior, qual que é a finalidade de tanta bobeira, gente? Cris Sanches, muito obrigado, Cris Sanches. E Ruth Mickey,
Rotimic voltou. Olha, Rotimic, a questão do Bolsonaro é que ele mesmo já está falando que as forças ocultas vão derrubá-lo. Não falei nada, não. Muito pelo contrário, eu acho que já que o povo votou no Bolsonaro, eu falo isso constantemente, pode ficar tranquila, Rotimic. O ponto de vista que eu tenho é que vai chegar um momento que até você vai perceber que você foi feito de idiota. Mas fazer o quê, né? A pressão que eu tenho é essa, mas parece que o cara vai rodar. Lula resistente. Para Florestan, esse texto não é prenúncio de renúncia, mas uma tentativa populista de se agarrar em quem ainda o apoia. Pode ser sim. Pode ser uma tentativa de levantar a minionzada, mas eu acho que não vai rolar mais. A galera tá com vergonha. Diogo Romero Vidal Lessa. Léo, o que você acha da declaração do Traíra dizendo que Lula é enganador profissional e morto político? Bom, o ponto de vista que eu tenho, Diogo, é que, assim, eu nem diria traíra, né? Porque se você está falando do Ciro, eu acho que ele tem as convicções dele, ele tem a liberdade de convicções, o que significa que ele pode, de uma hora para outra, se decepcionar com o Lula, começar a criticar o Lula, só não é estratégico. Eu acho que o Ciro, mesmo que ele tivesse boas intenções, no momento que ele fez isso, ele se distanciou da esquerda. O ponto de vista que eu tenho é que ele está numa situação praticamente, assim, irretornável. Ele não vai conseguir mais votos da esquerda depois dele ter desrespeitado o Lula. Ele pode conseguir votos de pessoas que já gostavam dele. Mas a grande realidade é que sem os votos do Lula é praticamente impossível ele se eleger. Então, digamos que a única chance que ele teria de ser eleito presidente era numa situação de apoio do ex-presidente Lula. A esquerda não conseguiria emplacar ninguém que não fosse apoiado pelo ex-presidente Lula. Quando ele vem com esse desrespeito ao ex-presidente Lula, ele comete quase que um suicídio político, né? Porque como que ele conseguiria tomar, por exemplo, os votos do Bolsonaro? Claro, o que é o eleitor do Bolsonaro? O eleitor do Bolsonaro é o cara que foi eleitor do Aécio. O eleitor do Bolsonaro é o cara que votou no Bolsonaro porque o pastor mandou. Então esse é o perfil do eleitor do Bolsonaro. Uma parte é uma parte pirracenta, a outra parte é a parte manipulável. Dificilmente alguém votou no Bolsonaro por, assim, gostar do Bolsonaro. A maioria das vezes foi porque o Bolsonaro se declarou como inimigo do PT e as pessoas pegaram raiva do PT. Outras foram simplesmente ordenadas a votar no Bolsonaro, né? O caso dos evangélicos alienados. Então, que é a realidade? O Ciro não tiraria um eleitor do Bolsonaro, né? Dificilmente, um é exagero, mas ele não tiraria eleitores do Bolsonaro. Então ele cometeu um suicídio político, né? Porque se ele não tiraria eleitores do Bolsonaro, vamos pensar, ele não tiraria eleitores do Bolsonaro, ele precisaria de votos de pessoas que gostam do Lula, mas ele desrespeitou o ex-presidente Lula, então ele perdeu a admiração de muitas pessoas que poderiam votar nele. Esse é o ponto de vista que eu tenho, né? E, enfim, eu acho que foi loucura total o que ele fez. Não foi inteligente, sob hipótese alguma, essa atitude dele. Deixa eu ver aqui os comentários aqui agora. Elizabeth Oliveira. Léo, percebem, mas assumir é outro papo. São covardes, pessoas ruins. Bolsonaro abriu a porteira para muitos com ódio e ressentimento. Na Elizabeth, você falou uma coisa que é verdade. Muitos já estão percebendo, mas poucos têm coragem de admitir que erraram, né? Esse é o detalhe. A gente precisa realmente concordar, né, com esse ponto aí. Muitos já perceberam. Muitos já, sim, perceberam. Mas assumir é bem complicado. Deixa eu pedir vocês, para quem ainda não se inscreveu nos canais, Leonardo Estopa, o canal do Estopa e o canal Leonardo Estopa, se inscreva, por favor, porque isso é muito importante para a gente aumentar o alcance.